Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Para você que está nos visitando hoje, e para você que não viu o nosso Instagram nessa semana, nós iniciamos uma série de mensagens hoje denominada A História. Está com essa arte dela aí ou só com o tema da mensagem? Nós temos hoje nossa série de mensagem Histórias, no qual nós vamos estar debruçando durante um tempo sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos estar trazendo para nós aquilo que o Senhor estava contando e como aquilo era transformador e continua a falar comigo e com você hoje. E para falar das parábolas de Jesus, não tem como não começar pelo começo. Pela parábola que a gente pode declarar como fundamental, porque Jesus, ao falar sobre a parábola do semeador, ele pontua algo muito importante. Nós não entendermos essa parábola e não nos debruçarmos nela, nós não entenderemos nenhuma outra. Porque ela tem algo de fundamental para nós, ela abre esse ministério do Senhor contando e trazendo para nós e o seu povo sobre a realidade do reino de Deus através de histórias. E o tema da mensagem hoje é uma semente, as sementes e os corações. E essa parábola que nós vamos trabalhar hoje, ela é encontrada nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Essa mesma parábola ela é encontrada nesses três evangelhos, cada uma trazendo um adendo a mais, algo diferente, no qual abre o nosso olhar para aquilo que o Senhor vai trazer para nós. Então, se assim for da vontade do Senhor, o meu desejo, agora tem que saber o que é de Deus para essa caminhada. A minha vontade é pegar e falar sobre todas, Mas vamos ver o que o Senhor... Eu estava até conversando com o irmão essa semana, então assim, irmão, só sei a data de início. O término só Deus sabe. Amém, irmão? E nós vamos caminhar através dela. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, Mateus capítulo 13, no verso 1 ao verso 9, onde nós vamos ler e vamos ouvir o Senhor contando para nós essa parábola, e depois nós vamos de forma devagar, caminhando na explicação do Senhor sobre essa parábola, amém? Mateus capítulo 13, verso 1, verso 9. Depois na sua casa, lição de casa para esse feriado, amém, irmão? Você vai chegar na sua casa, aí você vai anotar aí na sua Bíblia, ou na sua mente, aí, olha, Marcos capítulo 4, verso 3 ao verso 20, é a mesma parábola. Lucas capítulo 8, verso 4 ao verso 15. Leia essas parábolas, compare, veja as diferenças e seja transformados por ela. Mateus 13, verso 1 ao verso 9, nós lemos assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto vai começar nos dizendo que Jesus escolhe falar por muitas vezes e por muitos momentos através de histórias, através de parábolas, que traziam realidades cotidianas ao ouvinte e demonstravam uma profunda revelação do reino de Deus. Muito se discute sobre o porquê das parábolas.
por que o Senhor escolhia essas histórias. Só que próprio Cristo responde isso. Próprio Jesus vai dizer que ele traz essa parábola, as parábolas, e ela tem um significado duplo. As parábolas serviam para, através do que próprio Cristo diz, para fazer com aqueles que tinham ouvidos escutassem e entendessem, e para fazer também para que aqueles que tinham coração endurecidos não pudessem compreender a mensagem de Jesus. A gente fica assim, mas que difícil. Paulo fala a mesma coisa em 2 Coríntios 3, a partir do capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 3, quando ele vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas Paulo vai dizer para nós que ser esse aroma de Cristo não é algo simples. Sabe por quê? Porque ele diz, porque nós, para os que estão sendo salvos, somos como cheiro, perfume de vida. Mas para os que estão se perdendo, somos como cheiro de morte. E a mensagem do Evangelho, ela traz essa resposta, ela traz esse efeito, que ao mesmo tempo, quando a mensagem é anunciada, ela vem para trazer cada dia mais a voz de Cristo sobre aqueles que estão com seus ouvidos abertos, ela também vem para trazer ainda mais peso e juízo sobre aqueles que estão indo contra a mensagem. E Jesus deixa isso claro, e Ele traz isso para nós muitas das vezes. Só que uma coisa que você não vai encontrar nessa série de mensagens, porque muitas pessoas amam pegar as parábolas e tentar achar sentido em cada detalhe. Só que entenda, Jesus, ele estava contando histórias e pegando coisas do cotidiano somente para reforçar um ponto central. Amém, irmãos? Porque a maioria dos comentaristas vão dizer que as parábolas não precisam de explicação, ela só precisa de aplicação. E as parábolas mais difíceis de entender, o próprio Jesus as explica. Uma coisa que você não vai encontrar nessa série aqui, é a gente pegando detalhes só para que Jesus está usando para dar vida à mensagem e colocar algo super espiritual nela. Amém, irmão? Porque não é esse o intuito. As parábolas, quando a gente para ler, ela tem um alvo central, e nós vamos focar nisso. Porque senão a gente começa a criar coisas na nossa cabeça. Que as bolotas do porco que o filho pródigo queria comer, quer dizer isso. Quer dizer nada, irmão. Jesus só estava trazendo e reforçando o ponto central de umas parábolas mais conhecidas. E nos mostrar o nível de podridão que o filho pródigo chegou. E muitas vezes nós perdemos o fio central da parábola, porque tentamos encontrar algo escondido em detalhes que estão ali somente para fazer com que a parábola faça sentido, principalmente para os primeiros ouvintes. E aqui nós começamos com algo antes de partirmos para o tipo de solo, os corações que o Senhor vai dizer, algo nós não podemos deixar passar. O Senhor começa a nos mostrar o semeador e uma semente. Ele começa essa mensagem trazendo sobre isso, e algo comum, e essa parábola era algo do cotidiano, era comum daquele povo, porque eles trabalhavam, a maioria daqueles irmãos trabalhavam no campo, e essa imagem de um semeador lançando as sementes, era como eles plantavam, como eles viviam o seu dia a dia. E é interessante porque quando a gente vai pensar nos solos e o resultado da semente, se a gente não para entender como isso era feito, a gente pode achar que era desleixo do semeador. Mas, naquela época, as terras do povo não eram cercadas por muros, eram simplesmente cercadas por trilhas, caminhos feitos. Então o dono, o proprietário da terra, ele vinha, arava a terra, passava o arado sobre a terra, e vinha o semeador com a sua bolsa lotada de sementes, e de um ponto só, ele pegava o máximo que ele conseguia e lançava o mais longe possível.
para que ele conseguisse, no seu dia de trabalho, completar todo o campo, porque era algo, irmãos, manual. Hoje você vai pegar essas plantações, hoje Denner fica muito perto dessas coisas, né, Denner? Tem maquinário para colocar assim, eu preciso da semente, distância tanto. Vai ter uma máquina que vai passar e vai colocar uma semente a cada centímetro, mas assim não era na época. Então eles começam a entender essa mensagem e começam a entender que um semeador estava ali lançando uma mensagem, sementes para lugares distantes no seu campo, e por isso que ela cai em lugares diferentes. Isso não era descuido do semeador, era algo normal em 6 dias. E um aspecto que nós não podemos perder de vista é que Jesus, nessa história, não traz quem é o semeador. Em outra parábola, ele vai declarar que o semeador é o filho do homem. Mas nessa ele não fala. Ele só declara que o semeador saiu. Então, o próprio Cristo semeando a sua palavra, só que essa função, esse trabalho, também recai sobre nós, agora que fomos encontrados em Cristo Jesus e frutificamos nele. Precisamos entender que nessa parábola, nós conseguimos e precisamos analisar a nossa vida dos 2 aspectos. Primeiro, sobre como semear, e segundo, qual tipo de coração eu tenho sido, eu tenho tido. Primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, e lembrar de quem Deus usou para fazer que a semente chegasse até você. Lembre aí no seu lugar agora, quem que Deus utilizou para que Ele pudesse chegar com essa semente, a palavra viva ao teu coração. Era alguém que cumpriu o seu chamado, e essa responsabilidade não para em nós. Há uma convocação para mim, para você, e eu quero te encorajar nessa noite a não cessar de semear a palavra de Deus. Nós precisamos. Depois que fomos encontrados e o nosso coração, assim eu creio e clamo, que seja um coração frutífero, nós precisamos agora sair pelos campos, semeando a palavra de Deus. Não cesse. Isso é triste, sabe por quê? Nós temos olhado nos nossos dias como isso tem se perdido. Como temos acostumado a viver as nossas vidas tão particulares, tão individuais, tão moldadas àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, que você começa a pensar que falar para o outro daquilo que traz vida a você se torna já um incômodo. Mas entenda, você precisa, e eu te encorajo, não cesse de semear a mensagem de Deus. E outro ponto fundamental que nós encontramos, e não podemos partir para a explicação do Senhor, sem antes passar por isso, a semente não pode ser adulterada pelo semeador. Temos que ser fiéis ao Senhor, dono da semente, entregá-la assim como recebemos, e assim como Ele revelou, uma semente pura e viva. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu fui parar para analisar o resultado que Cristo vai dizer, a gente pode trazer aqui um resultado matemático, amém? Tem quantos solos que nós encontramos na parábola, irmãos? 4 solos. E o Senhor vai dizer então que daqueles que ouviam, somente 25% frutificou. Isso é muito preocupante e urgente para nós. Porque de 4 solos, de 4 corações que estavam diante do Senhor ouvindo, 3 têm algo em comum: eles não frutificam. E sabe qual é o perigo? Muitas vezes nós percebemos que há uma dificuldade de frutificar, e sabe o que nós queremos? Modificar a semente. Essa pessoa está muito dura, um coração endurecido. Eu vou amoldar o Evangelho, eu vou moldar o Evangelho que ela precisa. Eu vou transformar essa semente aqui, para ver se essa pessoa pega no tranco. Mas nós não podemos modificar. Ao invés de fazer com que os ouvintes analisem o seu coração, muitas vezes nós modificamos a semente, para deixar que corações duros
sem profundidade, corações divididos, encontrem na sua morte uma falsa sensação de vida. Antes de partirmos então para os corações e nos achar nesse lugar, entenda nessa noite, assim como o semeador um dia semeou a semente no teu coração, você precisa continuar essa obra, meus irmãos. Somos cooperadores de Cristo em sua obra. Permaneça semeando a semente. E eu oro, sabe para quê? Para que durante essa semana você perceba uma oportunidade de lançar a boa semente que encontrou o teu coração. Que você fale de Cristo, que você fale da misericórdia que te alcançou, para que você fale do perdão que te alcançou, que da transformação que você vive, da restauração e justificação que encontrou o teu coração. E o Senhor, a partir do verso 18, então, Ele vai explicar a parábola, porque é a primeira. Pense que pode ser algo novo, então os discípulos meio que ficam aéreos a isso tudo, e os mais chegados se aproximam do Senhor e perguntam para Ele, nós não entendemos, explique um pouco mais, e o Senhor vai trazer a explicação dessa parábola. A partir do verso 18 e 19 nós encontramos assim: ouçam portanto o que significa a parábola do semeador. A todos o que ouvem a parábola do reino não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado aonde, irmãos? À beira do caminho. Quando nós olhamos assim, aprofundados, parece que a culpa da semente não ter frutificado é de quem? Do semeador. Mas por que ele semeou à beira do caminho? Mas quando nós entendemos a forma com que isso era feita, isso poderia acontecer. Como eu já disse, os campos daquele tempo não eram cercados por muro, mas a maioria eram cercados por trilha, onde as pessoas caminhavam, andavam, e aquele lugar se tornava duro, uma terra seca e compactada. Você percebe quando um lugar é muito andado, aquela terra compacta, firme. E é esse lugar que a semente cai. Quando ele fala sobre isso, as pessoas já entendem aonde essa semente caiu. E essa terra seca, batida na beirada do caminho, onde se encontravam as trilhas e passagens ao lado do campo, ilustra o coração no qual a verdade bíblica não consegue penetrar. E como sabemos que o semeador está falando, que Jesus está falando de corações aqui? Porque em Lucas, quando Lucas vai falar sobre a parábola do semeador, na explicação ele vai falar sobre os corações. E o primeiro coração que nós encontramos aqui é aquela pessoa que ouve a palavra dia após dia, mas percebemos que por uma dureza, Satanás encontra sempre uma brecha e arranca a semente plantada, não deixando assim a semente frutificar. Esse coração, ele não é arado, ele não é preparado, ele não é arado pela convicção, pela busca verdadeira a Deus, pelo autoexame, e se torna insensível, indiferente, e se apegou ao amor pelo pecado. Por isso a mensagem vem, mas se torna dura, resiste à mensagem, resiste à semente, está aqui, está ouvindo a mesma mensagem, está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, é o mesmo pregador, é o mesmo sermão, mas você percebe que não faz efeito. A pessoa, ela chega, sai da mesma forma durante anos. E essas pessoas que estão com esse coração, continuam participando das reuniões, acham um ambiente maravilhoso, uma energia excelente para a semana, mas dia após dia havemos definhar, porque a palavra de Deus não encontra lugar no seu coração, e além de tudo, a semente é roubada por Satanás, porque não compreende, não deixa que a palavra fira o seu coração. Isso é triste, irmãos. Muitas vezes nós sentamos com pessoas que por anos participam, e aí quando a gente senta, a gente percebe que a pessoa ela não tem nenhum tipo de fundamento na palavra, ela não foi ferida, você percebe uma distância.
Uma morte só vem às vezes pelo social, porque aprendeu assim e acostumou estar aqui, mas não permite que a palavra entre e faça morada. Só que entenda, a semente está ali e não permanece, porque próprio Cristo vai dizer que essa semente que bate nesse coração duro e não consegue penetrar, Satanás vem e rouba. E por isso vamos vendo essa pessoa cada dia mais se desgastando, morrendo, enfraquecendo, porque ela tem um coração onde Satanás tem livre acesso. E há um cuidado para nós, meu irmão. Eu quero que cada um, em cada momento dessa explicação do Senhor para o coração, eu e você façamos um autoexame, analise a nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que Satanás sempre vai utilizar de meios evidentemente diabólicos. E se a gente achar isso, irmão, a gente vai ser enganado. Sabe como que Satanás rouba sementes? Ele rouba com falsos mestres. Ele rouba através do apego ao pecado e os maus desejos. Sobre a indiferença, sobre o não me envolver. Sobre, não, eu nem preciso caminhar tão perto assim. Não, mas eu estou indo lá só para que eu receba algo para me fortalecer durante a semana. O que eu preciso é de uma oração abençoada somente. Eu não preciso me encontrar em devoção, eu não preciso entender a palavra. Isso é para o pregador, ele que estude. Satanás vem e rouba a semente. E por Satanás roubar essa semente, esse coração que está em um estado endurecido, fica sem vida, fragilizado e vai morrendo aos poucos. Entenda, meu irmão, minha irmã, da mesma forma que o semeador sai para lançar as sementes, o diabo sai para roubar dos corações frágeis e endurecidos. O processo de lançar uma semente é uma guerra espiritual. Irmãos, eu falo isso a gente experimenta isso, que no processo até da pregação, às vezes a gente consegue aqui da frente perceber quem, se percebe assim, essa pessoa está aérea e não é normal, não está normal. Tem vezes, irmãos, que esse anunciar e lançar semente, Ana, é tão pesado, que tem dias que eu chego em casa esgotado, que eu não estou conseguindo conversar. E aí a gente consegue perceber essa guerra nesse momento. Sabe por quê? Ao mesmo tempo que a semente está sendo lançada, o diabo também está aqui esperando encontrar corações endurecidos, preparados, ele preparado para roubar a semente. E às vezes a gente percebe que vai além do cansaço, que vai além de um dia difícil, e você percebe que isso é uma luta espiritual, não é normal. E a pessoa vai definhando, vai cada dia acabando, porque o que nos dá vida, meu irmão, é a palavra de Deus. Amém, irmão? Irmão, nós temos um louvor aqui maravilhoso, irmão. A nossa equipe de louvor é algo assim, que maravilha que é, irmãos. Que equipe maravilhosa. Eu falo isso de qualidade, eu falo isso de seriedade. Que bênção, eu não tenho um problema para resolver. Eu, na época era do louvor, dava problema. Coitado do pastor Iaeco. Mas nessa época, eu não tenho problema para resolver com o louvor. Estou com a reunião marcada para a Bruna, né, Bruno? Nós não estamos conseguindo encaixar o horário. Eu falei com a Bruna, Bruno, como nós não tem nenhum problema para resolver, quando ficar tranquilo, a gente senta e conversa. Irmão, a gente pode chegar aqui, irmão, pode sentir, a Bruna falou isso aqui nessa noite, você pode, irmão, sentir aquela presença, o toque maravilhoso. Amanhã, quando vier uma tentação, uma provação diante de você, não é o louvor que vai te fazer escolher servir ao Senhor, é a palavra de Deus. Amém, irmão? Por isso é importante. Por que você acha que o diabo está aqui? Eu preciso arrancar a palavra, eu não posso deixar que ele entenda. Eu não posso deixar que ele compreenda. Eu não possa deixar que essa semente corra o risco de entrar no coração. Eu tenho que arrancar, eu tenho que tirar.
Sabe por quê? É ela que pode transformar a vida desse irmão, é ela que pode transformar a vida dessa irmã. Por isso, meu irmão, quando você vier para a casa do Senhor, quando você colocar uma mensagem na sua casa, quando você se colocar para ouvir uma mensagem, uma palavra, uma leitura, um devocional, peça a Deus, que nesse momento de guerra espiritual o Senhor me fortaleça, para que essa mensagem ganhe vida no meu coração. Sabe por quê, meu irmão? Através daquilo que Cristo vai dizer para nós. Todo momento que você estiver diante de uma semente lançada, o diabo está perto para roubá-la. Vigiem, fiquem alerta e não deixe que o diabo tenha acesso ao teu coração, para que você compreenda a mensagem. Irmão, entenda, hoje o Senhor pode estar usando essa palavra para quebrar o seu duro coração, e você sair daqui nessa noite transformado pelo poder da palavra. Não é por aquilo que nós podemos falar, não é por aquilo que nós podemos proporcionar como igreja, mas é o poder transformador da palavra. E a minha oração, meu irmão, todos os dias, é que nós como igreja firmamos os nossos pés na palavra, meu irmão. Firmamos os nossos pés na palavra. Independente, irmão, aí vai perder pessoas, vá em paz, mas permaneceremos na palavra. Porque é ela que transforma, irmão. É ela que diante, quando nós escolhemos viver em pecado, quando nós erramos, quando nós escolhemos, é ela que nos convence. Ela que revela para nós, ela que é o espelho do nosso coração e diz: aqui está Cristo. Ela que nos transforma, ela que nos quebra dia após dia. Em nome de Jesus, que nessa noite você não deixe que Satanás roube a semente do teu coração, para que você possa ser de fato transformado por ela. Dói, irmão, é difícil. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a palavra, nós nos vemos e quão podres somos. Mas aí nós lembramos que agradou ao Senhor moer o seu filho. Sabe por quê? Porque Ele redimiu os seus pecados. Ele justificava a sua vida. Aí na palavra que mostra as nossas falhas, vai dizer para nós: eu não rejeito um coração contrito e quebrantado. É a palavra de Deus. É somente na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, nesse momento, entenda, não venha desconectado para a casa do Senhor, não se depare diante da palavra de Deus desconectado. Não pense que são coisas normais. Entenda, Satanás quer roubar a semente do teu coração. Então, no momento que você abrir a sua Bíblia na sua casa, meu irmão, entenda, você está entrando no meio de uma guerra naquele momento. Esteja vigilante. Sabe uma das coisas que o diabo ama e tem amado nesse tempo nosso? Nós somos por um extremo, nós achamos que o espiritual não acontece mais, que não é real, que tudo é natural. E aí quando a gente vai ler a palavra em casa, os meninos começam a brigar, igual nunca aconteceu, a gente acha, briga de irmãos. Aí te tirou do momento. Aí quando você percebe, já tem 1h30 que você está corrigindo seus filhos. Aí é no momento que você ia tirar para ter um momento de devoção, e aí você percebe, alguma coisa deu um problema na sua casa, a sua esposa gritou, apareceu um bicho. Vai lá o homem matar aquele bicho, aí você demora lá um tempo lá. Quando você percebe, você já está desconectado, já não. Aí a gente acha assim, coisas normais da vida. É o diabo utilizando as artimanhas para roubar a semente do seu coração. Tem um vídeo muito curto do John Piper no YouTube, procure esse vídeo. Ele diz assim: Satanás te vence antes de você chegar na oração. Algo assim. É um vídeo curtinho, 5, 6 minutos. É muito interessante que ele vai trazer isso para nós, como que o diabo ele é sutil. Ele falando assim, tem um momento que ele fala assim na oração: muitas vezes eu gostava de até pegar o jornal, para ler o jornal, para saber sobre o que interceder. E quando eu percebia, eu já tinha perdido o meu momento. E ele falando assim, muitas das vezes o diabo vence as batalhas antes mesmo de nós entrarmos nelas. Porque estamos aéreos, achando que tudo é normal. Entenda, o momento de estarmos diante da mensagem do Senhor é uma guerra espiritual. Verso 20 e 21 diz assim para mim e para você:
O que foi semeado em solo rochoso é esse o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui nós temos um coração superficial. Essa semente aqui caiu em um solo rochoso. Mais uma vez eu digo, não é descuido do semeador. Porque a gente pode pensar, mas se ele já jogou semente onde ele está vendo que só tem pedra, a culpa é dele. Mas o que nós vamos vendo, eu estava até lendo no livro sobre usos e costumes daquela época, o arado que eles utilizavam, ele feria a terra em no máximo 25 centímetros. No máximo. Então, meu irmão, não é tão profundo. Não sei se nos dias de hoje consegue mais, Dani? Consegue mais profundo, né? Provavelmente, né? Irmão, o meu palmo é 24. Eu tenho 24 centímetros de palmo. Então, o arado feria pouco a terra. Só que, naquele lugar em Israel, que era comum ter muita camada de rocha a 30 centímetros do solo. Então, o arado passava, preparava a terra de uma forma, mas não deixava exposto um solo rochoso por baixo. E o semeador está fazendo o quê? Está jogando as sementes. E aí é o perigo da coisa. Porque o texto vai dizer que essa semente, ela logo cresce, ela dá folhas rapidamente. Parece que ela está vindo assim, de uma forma bonita, em tempo curto. É uma semente muito boa. Mas aí os historiadores vão dizer que as pessoas que semeavam e percebiam esse crescimento rápido, eles já entendiam o que estava acontecendo. Eu sei que ela vai morrer. Eu encontrei um solo rochoso. Porque a terra é curta e rapidamente ela tinha vida. Só que na mesma velocidade em que ela cresceu, ela morreria quando o sol saísse. E aqui nós encontramos um outro tipo de coração. Aquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, e ao contrário do coração endurecido, elas são receptivas e demonstram um interesse vivo sobre a palavra. Só que elas se entregam emocionalmente, mas não tiveram o seu pensar ferido e transformado pelo Evangelho. Porque você entende que Satanás rouba a semente porque eles não compreendem. E aqui nós temos dois caminhos, entenda. Porque o Senhor está dizendo, eles não tiveram o seu pensar ferido. Eles tiveram a sua emoção entregue, por isso que na primeira prova, que no primeiro momento de luta, ela vai sucumbir. Porque ela não tem raiz em si mesmo, é curto. Por que elas florescem rápido demais? Porque elas não tiveram tempo para jogar a raiz para baixo. Então a energia foi para fora. Só que não tinha fundamento. Entenda, meu irmão, minha irmã, a emoção é algo importante na vida cristã. Um dia desses atrás aqui eu falei sobre isso. Só que ela não basta. O coração, nesse caso aqui nós temos um coração que houve adesão, mas não teve conversão. Houve entusiasmo, mas não houve convicção. Logo abraça essas verdades, mas não aprofunda no conhecimento de Deus e na sua presença. Meu irmão, o que mais tem hoje na igreja brasileira é isso aqui, irmãos. Pessoas que se entregam emocionalmente, mas você percebe que não se aprofundam em Deus em nada. Estão ali por status, estão ali porque agora virou legal ser cristão. Do nada de novo. Virou legal. Principalmente se eu tenho um poder aquisitivo para estar participando de uma parte VIP na igreja. Melhor ainda. Imagina passar sem ter contato com ninguém. Principalmente, irmãos, isso é uma versão do Evangelho. Porque a área VIP é para eu não ter contato com aquele que é diferente de mim. É bonito demais. Aí Jesus diz para nós, não convida aquele que pode te recompensar para jantar na sua casa não, hein? Convida para aquele que nem prato tem para você comer direito na casa dele. É esse que você tem que ter contato. Mas não, o evangelho emocional hoje faz o quê? Você passa, nem precisa ter contato com essa ralé da igreja. É outro nível. Isso é outro patamar. De forma emocional. Mas não tem o seu intelecto firmado no Senhor e não se aprofundam em Deus, porque as raízes não foram para o lugar certo. E quando começa a perseguição por causa da palavra, logo esse coração superficial começa a morrer.
Sabe como são essas pessoas? Aquela que quando chega na faculdade, não me diz que agora você virou crente. E ela pega e sai. Você não vai virar fanático agora não, né? Mas você é daquele pessoal. Você não pode mais ir das nossas piadas. Agora você não pode mais ir nos lugares que a gente vai. Aí você começa a falar, nossa, é mesmo, né? Como esse coração para no primeiro amor, na alegria de ter visto a semente cair em seu coração, mas ela não encontra lugar para aprofundar a sua vida em Deus, ela logo morre. E o que é o alerta para mim, para você hoje, para a gente avaliar a nossa vida? Você, com 2 meses de cristão, não pode estar igual como o dia você foi encontrado por Cristo. Amém, meu irmão? A vida cristã é uma vida de uma crescente. Pode ser lenta, irmão. Pode ser uma rampa, um pouco inclinação. Mas eu preciso crescer. Mas vamos usar o outro ao contrário. Eu preciso descer, amém, irmão? Eu preciso aprofundar um pouco mais. Essas pessoas que são pela emoção, elas vivem, sabe por quê? Sabe quando que é o culto bom? O culto que é todo movimentado, esse é o culto bom. Mas você pergunta, o que a palavra te ensinou? Eu não quero nem saber, irmão. O culto foi bom. Tocou meu coração. Eu saí assim, potente. No final ainda até recebi atrás da orelha fazenda. Eu prometi que eu não ia falar sobre isso e não vou falar. O carro novo foi o maior. Mas nós fazemos isso, irmãos. Esse é o culto bom. E tem um vídeo falando que o culto foi poderoso. São sem profundidade. São os mesmos que saem e vão para a balada tranquilamente. Que vivem as suas vidas da mesma forma. Sabe por quê? O Evangelho não feriu o coração. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos aprofundar em quem é Deus. Nós não podemos permanecer os mesmos. Amém, irmão? Se a sua raiz estava esse pouquinho aqui para baixo hoje, no próximo domingo ela tem que estar isso aqui para baixo, irmão. Você tem que ter enfiado a raiz um pouco para dentro. Em experiências com Deus, em conhecimento da palavra, em aplicação da palavra, em ter semeado a palavra, nós temos que crescer. Sabe por quê? Senão chega um momento onde as tribulações chegam, nós não aguenta porque eu só emoção. E aquele que não foi ferido pela palavra, não faz sentido eu ser perseguido por algo que eu nem compreendo. Entende, irmão? Eu estou sendo perseguido por algo que eu nem entendo verdadeiramente. E é uma pergunta para mim e para você. Se alguém chegar para você e perguntar por que você crê em Deus, você sabe responder? Você sabe responder pelo menos a linha básica do Evangelho? Você entende o que eu estou falando? Muitas vezes a gente está 5 anos, 10 anos na igreja, a gente não sabe responder a razão da nossa fé. E Pedro nos pede isso. Vocês têm que estar preparados para responder aos que perguntar qual é a razão da esperança de vocês. Sabe como que eu me preparo nisso? Tendo o conhecimento de Deus e me aprofundando no Senhor. Não, irmão, no início, irmão, a gente é apaixonado mesmo, nós temos que continuar apaixonado, amém, irmão? Não podemos parar nesse lugar, não. Nós temos que crescer. Olha o que Paulo vai dizer muitas vezes. Eu queria falar coisas profundas para vocês. Bom, imagine se deve ser muito triste se eu ouvir isso. Eu queria tratar de assuntos sérios com vocês, mas vocês não são capazes de ouvir. São como crianças ainda. Irmão, criança que caminha pelos desejos, não é, irmão? Não é? Saí com as minhas meninas para o supermercado hoje. Lá em casa eu falei, vocês vão para o supermercado? Quer que o papai quer? Sem pedir nada? Sem pedir nada. Quem acha que aconteceu isso? Primeiro eu entrei, já começou, me dá um fandangos, me dá um Doritos. Aí eu tô assim, eu vou dar alguma coisa, porque eu sou, irmão, não, eu sou o que dou, tá? Eu entrego. Aí eu fui lá e entreguei, irmão. Aí eu falei assim, vou te dar isso aqui. Aí eu falei, pega o fandangos o menor, o brinde.
Tem, né? Uma amostra grátis. Pega o menorzinho ali, ó. Que lá. Aí pegou, na hora que a gente chegou lá aquele Papa filho, irmão, Papa mesmo, Papa criança, paga todo mundo. Aí elas começou, só um chocolatinho desse? Só uma bala dessa? Cada hora, irmão, porque criança é pela emoção, irmão. Eu vou brigar com elas, vou não. Falar, não vou, não. Eu já falei com elas que eu vou fazer uma camisa para mim, não, obrigado, não. Aí, porque criança é movida pelo sentimento, irmão. E a tristeza é que muitas vezes somos assim. Aí você vem para o culto, a palavra te direcionou como ser um pai melhor, um empregado melhor, um empregador melhor segundo a palavra de Deus, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Mas como que você não arrepiou? Você fala assim, o culto hoje? Que é a ministra lá? Sapato bege. Fiquei olhando para aquele sapato dela, não senti nada, o culto não foi bom. Criança que precisa de sentir algo. Adultos são feridos na mesa, mas continue entregando um coração apaixonado, amém, irmão? Mas também não deixe que o seu intelecto mate o teu coração. Aleluia, irmão. Chega aqui, vive, irmão, porque só pode entregar uma adoração viva, Nath, o que compreendeu de verdade. Chega aqui todo dia antes do culto, lembrando de quem que você era antes de Cristo te encontrar, e você fala, rapaz, olha como é que eu era, então agora eu vou entregar o meu melhor ao Senhor. O verso 22 continua dizendo assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o terceiro tipo de coração aqui recebe a mesma semente, mas algo atrapalha que ela frutifica. Então esses solos às vezes, por cima, tem uma falsa sensação de estar preparado, mas tem ervas daninhas ali, preparadas para crescer até mais forte do que a semente, do que o fruto. Então, Jesus vai dizer para nós que essa semente começa a crescer, ela começa a mostrar que está dando resultado, mas esse coração imagina poder caminhar em dois caminhos. Ele quer ouvir a palavra de Deus, mas também estar de olho em outras coisas, e como Tiago 1,8 nos diz, é alguém que tem a mente dividida, e é instável em tudo que faz. Entenda bem, meu irmão, em nome de Jesus, riqueza material não é um mal em si mesmo, amém? Tampouco prazer, mas quando as prioridades são corretas, a riqueza e o prazer devem ser recebidos em ações de graças, como presentes graciosos da mão de Deus que é generoso. O problema, irmãos, é amar, é se fascinar e encontrar na avareza a satisfação de um coração vazio. E sabe o que vai acontecer? Logo, as preocupações e a fascinação das riquezas vão sufocar a mensagem de Deus. O próprio Cristo vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. E aí nós nos colocamos em pé diante dele e diz, você está errado, eu dou conta. Paulo vai ensinar a Timóteo, nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar, tendo o sustento e o que nos vestir, ficamos contentes. Irmão, essa mensagem de Paulo a Timóteo, ela é uma versão para nós nos dias de hoje. Irmão, se a gente acreditasse na palavra, entendesse que Deus só nos promete o sustento básico para a nossa vida, que o próprio Jesus vai dizer, nós não estaríamos na igreja, a maioria ainda está porque crê que em Deus vai ter a satisfação dos seus anseios, dos bens materiais. Enquanto Cristo deu a palavra, meu irmão, você não precisa se preocupar onde você vai dormir, não precisa se preocupar com o que você vai vestir, não precisa se preocupar com o que você vai comer, porque eu vou te dar essas coisas. Mas se a gente confiasse em Cristo de verdade e entendesse que é só isso que Ele promete, muita gente já estaria fora da igreja há muito tempo. Porque ela quer estar dentro da igreja, amando a Deus e amando ao dinheiro e à avareza. E o que Paulo vai dizer para nós? Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. Irmãos, entenda aqui, eu quero que você tome cuidado, sabe? Porque às vezes a gente pensa, mas eu nem quero ficar rico.
mas muitas vezes um alcance maior a gente já se perde, porque é algo difícil, irmão. Irmão, entenda, o coração humano não foi preparado para as riquezas, irmãos. Porque a gente avança um pouquinho e já fica meio ansioso para dar um passo para trás, né, irmão? Consegue comprar um carro automático, carro de marcha, não ando mais. A gente vai dando os passos, irmão, a gente não quer voltar mais. Porque o nosso coração é assim. E o Senhor vai dizer, há uma semente que começou a frutificar, mas foi sufocada, sabe por quê? Fascinou pelas riquezas. A fascinação pelas riquezas. E como vemos isso tão claro em nossos dias, irmãos, pessoas tão piedosas, que começaram a se deslumbrar com a riqueza, com o acumular, e o melhorar o seu padrão de vida, e aí se perde nesse caminho, meu irmão. O meu fascínio de estar naquilo que eu quero ter e possuir, me faz estar longe do Senhor, e viver para acumular e sempre ter, buscar tão sonhada segurança financeira, nos leva a ter as preocupações que não deixam focar um amor ao Senhor, e esse coração sufocado logo vai morrendo, porque Deus já disse, não tem como amar os dois senhores, não tem como, é impossível. E sabe qual que é a tristeza disso, irmãos? Nos nossos dias principalmente, porque antigamente, mais antigamente, as pessoas que se perdiam com amor à riqueza, elas saíam, elas se afastavam. E sabe qual que é o problema agora? Os que amam as riquezas estão fazendo o quê? Está vindo, porque encontram em igrejas falsas um falso evangelho que proclama o quê? Deus está aqui para te dar riqueza. Irmão, é difícil, irmão, porque muitas vezes a gente está pregando aqui, aí eu pego, e muitas vezes eu não escolho o sermão não, irmão, vocês estão aqui na igreja, vocês sabem. Eu falo assim, eu vou estudar a carta de Pedro, vamos caminhar nela, eu não estou escolhendo o sermão dele. Eu lembro uma vez que eu fiquei uns 4 domingos assim, ó, só falando de tribulação, de prova, de luta, de guerra, eu fiquei só falando disso. E aí os irmãos lá na porta brincavam, ai pastor, você não joga uma bênção para nós? Eu falei assim, mas não é eu. O problema é que não sou eu. Irmão, a gente paga um preço por isso. Se eu quero ter 3 cultos aqui em Nova Aliança, irmão, vamos começar a dar tudo aqui do altar. Vai lotar isso aqui, irmão. Mas não é isso que Cristo tem. Cristo não é um gerente de banco. E é triste, sabe por quê? As pessoas estão sendo enganadas aqui, e porque querem essas coisas. Vem na igreja, você vai ganhar carro novo. Vem na igreja, você vai ganhar a sua casa que você tão sonhava. Vem na igreja, você vai ganhar a sua empresa vai prosperar. Vem para cá, Deus tem isso para você. Mentira, meu irmão. Deus é gracioso, pode dar? Pode. Aí Ele não te prometeu isso. Vai trabalhar, né, gente? Sabe o que Deus falou para nós, claro? E a gente não, irmão, nós acreditamos na Bíblia, irmão? Amém, mas nós não gostamos dela, porque a maioria das vezes ele fala assim, não, vocês vão ter a tribulação, mas fica firme, eu estou com você. O diabo falou que quer esmagar você também, Pedrão. Aí Pedro está assim, mas eu sou discípulo de Jesus, aí. Sou parceiro dele, você vai me blindar dessa? Aí que Jesus falou, eu roguei ao Pai para guardar a sua fé, ele vai tocar no você e vai te esmagar. É o que o Senhor tem para nós. Irmãos, eu te peço em nome de Jesus, fuja desses lugares, fuja dessas mensagens. Sabe por quê? As pessoas não se frustram com os pregadores, elas jogam a culpa em Deus. Deus não me deu. E o pregador vai falar que a culpa é sua, você que não teve fé, ué. Por que o irmão aqui com o negócio aqui, ó? Aqui. Se você não conseguiu, ele estava na mesma sermão que você estava, a culpa é sua. A culpa é sua de Deus. Irmãos, entenda, não tem como viver caminhando, olhando para Deus e tentando abraçar as riquezas. E o coração saudável, no verso 23, para a gente encerrar, o texto diz, é o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz frutos. Irmãos, o alvo para a gente nos avaliar, quais frutos eu estou tendo? Quer saber qual é o tipo de coração que você é? Como que você se encaixa nessa parábola?
olhe os seus frutos. A sua vida, o seu tempo, a sua hora é entregue mais a quê? Sobre o quê? Se você analisar a sua agenda, o que mais tem lá? Vai mostrar quem você é, vai mostrar quem é o seu Senhor. Porque muito nós nos afundamos ao trabalho e queremos frutificar na igreja, frutificar nos ministérios, frutificar em aquilo que Deus tem para nós, mas nós só nos debruçamos a ganhar mais, a ter uma estabilidade para a nossa família. Eu quero ter Deus, mas eu não me abro a Ele, cada dia mais eu não busco Ele, eu fico raso, eu fico sempre naquele mesmo lugar, e eu não compreendo porque eu continuo enfraquecido. E o Senhor vai dizer para nós, quem vai dar frutos é aquele que recebe a semente e se põe a compreender, se põe a se debruçar a palavra todos os dias. E o convite para mim e para você nessa noite é colocar diante da palavra e pedir: Deus, Espírito Santo que inspirou cada autor a escrever, me faça compreender as tuas verdades, que eu possa caminhar através delas. Sabe por quê? Porque eu quero frutificar, eu quero ver a minha vida rendendo os frutos ao Senhor e para a glória do Senhor. A minha oração nessa noite, se você chegou aqui sem sendo uma terra que está dando fruto, que você seja transformado, que você faça um autoexame, se avalie, chegue em casa, tenha um momento com Deus e peça perdão, e encontre nele o lugar de te colocar na rota correta, para que eu e você possamos frutificar para a glória de Deus. Coloque-te de pé no seu lugar, por favor, meu irmão.